Amados do Senhor Jesus, mais uma pílula aqui para o coração de vocês. Juízes 14:6. Diz o Senhor: E o Espírito Santo atuava, agia em Sansão, com a força sobre-humana, para cumprir o propósito de Deus. Amados, entenda, o propósito do Espírito Santo para agir na nossa vida é exatamente para cumprir um propósito. E esse propósito está ligado diretamente com o nosso relacionamento com Deus. Wilson, por quê? Porque quanto maior o relacionamento com Deus, mais profundo, mais grande será a revelação que Ele vai colocar em nossas vidas. Maior será a responsabilidade, maior será o propósito. Entretanto, a gente precisa aumentar o nosso nível de relacionamento com Deus, o nosso nível de intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele atua em nossas vidas, entretanto, vai depender exatamente dessa conexão que a gente tem com o Senhor. Por que, Wilson? Porque o Espírito Santo não vai agir por acaso. Veja na vida de Sansão. Veja, por exemplo, na vida de Daniel. Por que, que Deus se revelou a Daniel? Por que, que o Espírito Santo agiu em Daniel? Com o propósito de entregar a Daniel algo que ia promover não apenas a vida dele, mas de todo um povo, colocando ele como governador de uma nação, por mais que essa nação, na época e até hoje pagã, entretanto, ia favorecer o povo de Deus. E principalmente, ia também favorecer aqueles que não tinham conexão com Deus. Aqueles que, na época, era babilônico. Então, amados, entenda, a palavra do Senhor nos revela nesta noite que o Espírito Santo tem um propósito para cada um de nós e que precisamos entrar na conexão com Deus para recebermos esse propósito, para entendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e que sempre terá um propósito. O Espírito Santo sempre vai agir de forma individual e particular e de uma forma diferente. Ele agiu com Sansão de uma forma, dando-lhe força para cumprir um propósito do Senhor, dando sabedoria a Daniel. Compreende a diferença? Dando resistência a Saulo, que mudou para Paulo de Tarso. Resistência para quê? Para suportar toda perseguição, dor, sofrimento por amor a Cristo. Para levar o reino de Deus. Porque entenda, se tem algo que nos une, é o reino de Deus. Esse é o propósito principal. Este é o propósito principal para todo ser humano. É levar o reino de Deus a toda criatura, independente de onde você esteja. Você pode levar de muitas formas. Primeiro, com o seu testemunho. Segundo, abrindo sua boca. Porque Deus deseja em seu coração que eu e você sejamos transformados para que possamos levar essa transformação para outras pessoas. Então, que possamos nesta noite permitir que o Espírito Santo haja na nossa vida, permitindo que a sua sabedoria haja no nosso coração e que possamos estar conectado com o Senhor, para buscarmos a sua presença todos os dias, para sermos transformados e essa transformação gere um transbordo na vida de outras pessoas, para que o nosso coração seja cheio de amor, de compaixão, de misericórdia, de perdão, para que possamos, a partir de nós, pelo que o Espírito Santo, pelo trabalho do Espírito Santo na nossa vida, possa levar essa transformação para as outras pessoas. Porque sempre será para transformar outras pessoas. Então que o poder, a graça de Deus, que seu Espírito Santo continue em nossas vidas, nos dando a sabedoria que precisamos para estarmos ligados a Ele. Porque sem Ele, amados, nada podemos fazer. Daniel conseguiu realizar as façanhas por conta da atuação do Espírito Santo. Se não fosse o Espírito, José não teria chegado ao governo. Se não fosse o Espírito, Sansão não teria feito tantas maravilhas. Se não fosse o Espírito, Salomão não teria sido o homem mais sábio da terra. Se não fosse o Espírito Santo, eu e você não teríamos a oportunidade de nos conectarmos com Deus. Então entenda, o Espírito Santo é que nos liga a Deus, a partir do momento que o nosso coração se liga a Jesus. Então, que possamos entender isso e nos
conectarmos todos os dias com Jesus, que é o Salvador e Redentor das nossas vidas.